Olá, boa tarde. Começando a Entrefala. A gente teve uma pausa de 2 dias e eu queria explicar para vocês o porquê disso. Na segunda-feira foi por um motivo pessoal mesmo. Eu não estava muito bem, expliquei isso nos stories. E ontem foi para aderir o blackout, né? Porque teve no mundo inteiro um blackout da internet e eu resolvi aderir a esse movimento em manifestação de solidariedade à luta dos negros e negras, não só nos Estados Unidos, mas aqui no Brasil e no mundo inteiro. Então hoje retornamos com Entrefala, entrevistando a Marilyn Cunha, ela já está aqui, vou convidá-la. Marilyn? Marilyn? Acho que estamos com uma falha de conexão. Vamos tentar de novo. Olá. Aê! Você tá um pouco Tá embaçada. me ouvindo? Tá, vamos lá. A minha internet tá péssima. E eu tô no meu 3G, eu tentei no Wi-Fi, mas não tá muito legal, não. Eita. Bom, se você quiser trocar de internet, a gente tem esse tempinho aí para você fazer seus ajustes. Fica à vontade. Tá. Tá. Você tá conseguindo me escutar? Tá Sim, vendo? Tá tudo tô certo? escutando, mas só a sua Tá. imagem que tá embaçada. Tá. Deixa eu tentar. Tá. Aê! É, acho que eu. Melhorou? Melhorou. Ai, que bom, Ainda beleza. fica um pouquinho Que embaçada, bom. mas melhorou. Tá. Problemas de conexão. Normal, né? Nessa quarentena a gente teve que aprender a lidar com essas coisas. Sim, Tá verdade. embaçado. Você quer continuar assim ou Então, porque eu acho que. agora travou tudo? Vou te chamar de novo, Marilyn. Oi? Oi, agora tá tudo preto a tela. Então, eu não sei o que tá acontecendo. Não sei se. E agora sumiu o seu áudio. Eita. Porque agora ficou tudo preto aqui também. Tá bom. Problemas técnicos. Tranquilo.
Oi, tá conseguindo me ver agora? Oi, Tá tô, escutando? Ah, eu acho que não tô. vai dar para ficar muito melhor que isso, porque a internet tá bem ruim hoje aqui. Tá bom. Então tá. Então vamos assim, né? Vamos, é o que dá. Vamos ver se melhora durante a transmissão. Tomara. Bom, gente, eu vou apresentar para vocês. Essa é Marilyn Cunha. Ela é farmacêutica, trabalha no Hospital Veterinário da UFMT, na Federal de Mato Grosso, no campus Cuiabá. Ela é mestra em ciências farmacêuticas. Ela é moradora de Cuiabá, obviamente. E ela vai falar um pouquinho para a gente sobre Covid nos estados, especificamente onde ela mora hoje, que é o Mato Grosso. E aí, Marilyn, bem-vinda primeiro ao Entrefala. Esse é um projeto, um programa que o povo está chamando de quarentena, que eu fiz para salvar minha própria quarentena, para ver as pessoas que eu estou com saudade, para conversar sobre Covid e entender melhor esse momento que a gente está passando. E eu queria que você se apresentasse, porque é normal no Entrefala que eu sempre peço para as pessoas se apresentarem. E agora a sua imagem está perfeita. Uhul! Ai, que bom, que bom. Bom, primeiro começar agradecendo o convite que a Mari me fez. Eu sou da militância da Fazubra junto com ela, é dali que a gente se conhece, né? Sou recente, sim, sou um pouco nova nesse movimento sindical, porque faz só 6 anos que eu estou na universidade, então faz pouco tempo, e agora nós somos dessa atual gestão da Fazubra, que é a Federação dos Técnicos. Como a Mari disse, eu moro em Cuiabá, na verdade, mas eu sou do Mato Grosso do Sul. O pessoal confunde Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, ainda mais quando assim, morava em um, foi para outro e vira uma confusão, né? Hoje eu moro em Cuiabá, no Mato Grosso, e trabalho na Universidade Federal do Mato Grosso, mas eu sou de Aquidauana, no interior do Mato Grosso do Sul. Eu fiz faculdade em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, na UFMS de lá. Fiz farmácia e depois, logo em seguida, fiz mestrado em ciências farmacêuticas. E também fiz uma pós-graduação em farmácia clínica. E, por assim, obra do destino, na farmácia a gente não vê nada da parte de veterinária, mas eu prestei o concurso e a minha vaga era para o hospital veterinário, para ser farmacêutica do hospital veterinário. Então, faz 6 anos que eu trabalho nessa área, sou apaixonada, sempre fui apaixonada por farmácia, por essa área de medicamentos, do cuidado com a saúde como um todo. E aí, por obra do destino, caí para trabalhar no hospital universitário. E me apaixonei Travou? pela área. Tra... Oi? Travou um pouquinho. Tá. Travou quando você Voltou? falou que sou apaixonada por farmácia. Sim. Sou apaixonada, então, por farmácia, sempre gostei dessa área do cuidado, a área da saúde, mas nunca gostei muito daquela linha de frente. Eu sou mais do cuidado indireto. Então, por isso eu escolhi fazer farmácia. E aí fui colocada para trabalhar no hospital veterinário e sou apaixonada por essa área. Procuro sempre vou atrás de mais coisas na área de farmácia veterinária, porque acho que une duas paixões. Os animais, que eu pelo menos amo, tenho duas cachorras lindas e tô com planos de adotar um gato agora, quero virar gateira. E junta com o cuidar da saúde, que é tão importante. Essa é uma área bem carente para a parte de farmácia, assim, a gente não vê nada na faculdade. E, por outro lado, o pessoal da veterinária vê muito pouco da parte de farmacologia, que é o que a farmácia pode contribuir. Então, acho que são duas áreas que podem trabalhar muito junto. E, junto com tudo isso, eu atuo no movimento sindical. Sou da coordenação do Sintuf aqui, do Sintuf Mato Grosso. Desde que eu entrei, uma das primeiras coisas que eu fiz depois do meu termo de posse foi ir lá procurar um sindicato para me sindicalizar, porque eu sou filha de dois sindicalistas, meus pais são professores, sempre atuaram, são professores de escola básica e sempre atuaram no movimento sindical, então eu tive isso desde pequena, esse contato em casa, cresci embaixo de banco de assembleia, dormindo até a noite, assim, então é um movimento que eu sempre me identifiquei. Então, quando eu entrei na UFMT, eu já procurei o sindicato, e aí hoje faço parte da gestão e parte da gestão do Sintuf, da Fazubra também. Sim, bem lembrado. Eu esqueci de mencionar isso, mas eu sabia que você ia mencionar. A Marilinha, ela é da coordenação jurídica da Fazubra e é uma das coordenações mais importantes nesse momento de pandemia, né? Com tantos ataques que a gente está sofrendo, inclusive via judicial. Marilinha, eu queria Sim. te fazer duas perguntas em uma.
Assim, Uhum. apesar de você estar trabalhando no hospital veterinário, como você bem mencionou, mas a farmácia é da área da saúde, a saúde é quem está na linha de frente. Você disse que não está diretamente nessa linha de frente por ser farmacêutica, mas é a saúde uma das áreas mais importantes, a mais importante nesse momento de pandemia. E você trabalha numa universidade, que também estão sendo muito importantes nesse momento da pandemia. Eu queria que você comentasse dos dois pontos de vista, como uma profissional da saúde, né, como que você está percebendo esse momento pandêmico e como também uma trabalhadora de universidade, porque aqui eu vejo que, por exemplo, a UFG está sendo tudo no coronavírus. Ela acertou em cheio todas as pesquisas, ela está desenvolvendo respiradores, etc. E conta para mim, porque conta para a gente, né? Porque todo mundo que eu entrevisto que é trabalhador de universidade, aí eu conheço muita gente por causa da Fazubra, né? É, todo mundo está ressaltando essa importância das universidades. Então, fala um pouquinho para a gente sobre isso também. Tá. Acho que eu vou começar com a parte de ser da área da saúde, né? Nesse momento, né, da que a gente está vivendo da pandemia, é meio que desesperador ser da área da saúde. Porque a gente que eu trabalhei já com pesquisa, fiz meu mestrado, para quem valoriza tanto a ciência, ver o que está acontecendo no nosso país hoje é desesperador. Eu sou farmacêutica, a gente estuda assim, eu tenho 5 anos de graduação, 5 anos entendendo a química dos medicamentos, como que ele funciona no nosso corpo, como ele age, as contraindicações, todos os estudos que ele tem que passar para um medicamento ser aprovado. E aí a gente vê, por exemplo, a história da cloroquina. Um governo que coloca como algo milagroso um medicamento que vai salvar toda a nação. E a gente que é técnico dessa área fica desesperado, porque tá lá todas as evidências científicas de que não funciona. Agora ainda apareceram evidências de que é o contrário, tem maior incidência de infarto nas pessoas que estão utilizando. E a gente tem governantes que insistem em utilizar essa política populista, porque infelizmente a cultura de saúde do nosso país, a população ainda acha que tudo que vai resolver é ter médico e ter remédio. Quando saúde é muito mais do que isso, né? Você tem uma equipe multiprofissional, você tem todos os exames a serem feitos, você tem os medicamentos para serem tomados. Então, assim, é muito maior do que ter médico e ter remédio só. E o governo se usa dessa prática populista para falar que ele vai resolver todo o problema do coronavírus com a cloroquina. O que é uma mentira, sabe? O que coloca a vida da população que já está tão fragilizada com a pandemia em um risco muito maior. E aí a gente, enquanto profissional da saúde, fica chocado com isso, de como a ciência está sendo desvalorizada, como ela está sendo escanteada, e o governo está colocando a política em primeiro lugar e não se utilizando de dados científicos para colocar esse medicamento. Eu li essa semana que o Trump, a OMS, ela proibiu as pesquisas, encerrou as pesquisas com a cloroquina, porque já está mais do que comprovado que não tem atividade. O Trump estava lá com um puta estoque de cloroquina, fez o quê? Vai doar para o Brasil mais de 5 milhões de comprimidos. Ah, que ótimo, que maravilhoso. Não, a gente não tem o que fazer com isso. Esses medicamentos vão vencer na prateleira e não vão ser usados, porque para coronavírus já foi comprovado que não tem funcionamento. E aí, falando assim localmente, eu já vi o movimento de alguns prefeitos aqui de Mato Grosso, articulados com secretários de saúde, que estão montando kits para entregar para a população e colocando cloroquina, azitromicina e outros medicamentos e vão distribuir nos postos de saúde como prevenção ao coronavírus, sabe? Dando palco para o que o Bolsonaro está falando e enganando a população, porque a verdade é essa, não tem comprovação científica. Então, eu acho que o meu sentimento nesse momento, enquanto profissional da saúde, é de desespero, vendo todas essas políticas que estão sendo construídas pelo governo federal e que acabam sendo reproduzidos pelos governos estaduais e pelos governos municipais também. E aí, enquanto profissional da educação, trabalhando numa universidade, a gente vê o outro oposto. A gente vê as universidades trabalhando para combater o coronavírus, fazendo pesquisas. Aqui, só para adiantar um pouquinho da UFMT, a gente tem várias pesquisas no combate ao coronavírus. A gente o setor de geografia, por exemplo, está fazendo, ele que faz o mapeamento da cidade aqui de Cuiabá, onde a universidade está,
de quais são os bairros onde tem mais incidência, onde tem menos, onde a prefeitura precisa trabalhar mais a conscientização, onde precisa fechar mais, onde está tendo, a população está aderindo à quarentena ou não. Então, todo esse mapeamento, quem está fazendo é o setor de geografia aqui da UFMT. A gente também está produzindo muito álcool gel, foi montado toda uma estrutura. O reitor da universidade, ele fechou o centro de treinamento que tinha, porque não está tendo nenhuma atividade física, e pegou o prédio e transformou numa mini indústria de álcool em gel, para produzir também, para distribuir para os hospitais daqui. Então, assim, enquanto trabalhadora da educação, o que a gente vê é que a universidade está cumprindo o seu papel social, que é de ajudar no combate ao coronavírus, e aqui eu me orgulho muito da UFMT, dos diversos projetos que a gente tem, que a gente dá para ficar até amanhã aqui falando desse combate pelas universidades. Sim. Acho que é isso. E se deixar, a gente fala mesmo, né, Marilim? Porque nós somos apaixonadas pelas universidades, Sim. pelos nossos locais de trabalho. Marilim, eu queria te perguntar dados, né? Você citou o pessoal da geografia que está fazendo esse levantamento de dados. Então, traz para a gente um pouco desses dados tristes, assim, número de casos, número de mortes. Para fazer essa pauta, hoje eu estava lendo bastante sobre o Mato Grosso e eu vi que dos mais de 140 municípios, mais de 90 estão com casos confirmados, né? Traz para a gente um pouco desses números, assim, eu não gosto de números, mas eles são necessários para a gente falar sobre a situação, né? Então, Mari, eu fiz até uma colinha aqui, porque é bastante coisa, né? Mas antes de falar isso, eu acho importante a gente destacar uma coisa. O Brasil, ele tem um tamanho continental. E muitas vezes as políticas públicas, elas são criadas como se o Brasil fosse uma coisa só. E aí a pandemia está mostrando isso. A gente tem um ritmo muito diferente dos casos em alguns lugares com relação a outros. Eu vou falar especificamente hoje do Mato Grosso, que é aqui onde eu moro, mas Mato Grosso, ele não caminha no mesmo ritmo que o Brasil ou que as grandes capitais, pelo menos. Mas a gente está chegando naquilo que as grandes capitais estavam há 1 ou 2 meses atrás, infelizmente. E a gente vai chegar nesse pior cenário. Mas é só para destacar que, assim, no Mato Grosso, a gente ainda não está com o sistema super saturado, a gente está caminhando para isso, infelizmente, as políticas não vão ajudar tudo isso que está acontecendo. Mas nesse momento a gente ainda não está com todos os hospitais lotados, com as UTIs lotadas. A gente tem uma situação relativamente controlada e até uma crítica que eu vou fazer mais para frente aos governos do estado e do município, que eles deveriam estar se preparando porque esse momento vai chegar aqui no município e eles não estão fazendo isso. Mas aí já entrando aqui no meu estado, Mato Grosso, eu não sei se todo mundo sabe mais ou menos desses dados, mas a gente tem aproximadamente 3,5 milhões de habitantes no Mato Grosso. Então, é um estado pequeno, relativamente pequeno. E aí, aqui, nesse erro de estratégias do governo, a gente acabou entrando em quarentena no dia 20 de março, que foi quando entrou as maiores capitais, São Paulo e tudo mais, para começar a fazer o isolamento social. Qual é o problema? A gente tinha um caso naquela época. Não que tenha sido uma medida incorreta, porque o certo seria a gente passar aí 6 a 8 meses em distanciamento social. Mas não tem nenhum... A gente não vai um longo tempo, Mari. Mas assim... E aí, assim, o certo seria começar... Que o povo falava que era 14 dias, Mari. Gente, olhando hoje dá até vontade de rir, né? Mas assim, naquela época a gente tinha um caso no dia 20 de março e o governo estadual já decretou a quarentena e o municipal no mesmo rumo também. Então as escolas pararam de funcionar no dia 23 de março. Os comércios foram recomendados que fechassem. Foi meio que, não foi um lockdown, é claro, mas tudo acabou fechando. Os shoppings fecharam, tudo fechou, dia 20 de março. E a gente tinha um caso. E aí, no dia 27 de abril, ou seja, 1 mês e 1 semana depois, aconteceu que, por pressão dos comerciantes e de tudo mais, o município de Cuiabá, que é a capital, que é onde tem mais casos, porque a população está mais concentrada também, acabou fazendo uma reabertura gradativa do comércio. Então, o comércio começou a ser aberto no dia 27 de abril, e aí eu quero chamar a atenção assim, para a gente ver como o isolamento social funciona, né?
No dia 27 de abril, a gente tinha 256 casos no Mato Grosso, sendo que tinham acontecido 10 óbitos. Então, a gente tinha uma situação totalmente controlada. A taxa de ocupação dos leitos de UTI era de 4%. Então, estava tudo, assim, relativamente numa normalidade, mas porque estava acontecendo distanciamento social. No dia 27 de abril, começou a reabertura progressiva, e hoje, um mês e uma semana mais ou menos depois disso, a gente tem 2.817 casos, 73 só nas últimas 24 horas e 75 mortes. Então, assim, a gente passou de 256 casos para um mês depois, 2.817 casos. Então, assim, eu também não gosto de números, mas é uma coisa que nos impacta muito. E isso sem contar a subnotificação, porque Mato Grosso, o teste só é feito para pacientes que são internados. E o paciente só é internado se ele tiver falta de ar. Nós tivemos uma colega do serviço que teve e a gente fez uma vaquinha para pagar o teste para ela, porque não está de forma nenhuma fazendo esses testes na rede pública. Então, assim, é assustador o tanto que subiu. Em um mês, a gente passou de 4% da utilização das UTIs para 30% da utilização. E aí, hoje, no dia de hoje, o governador deu uma entrevista falando que as escolas particulares que quiserem reabrir, e se o prefeito autorizar, podem reabrir também. Hoje, a partir de hoje, o município de Cuiabá está reabrindo os shoppings populares e os parques. Então, assim, as pessoas estão falando, não, ficamos um mês em quarentena, tá tudo certo, tá tudo resolvido. Mas a gente nem começou na parte ascendente da curva ainda aqui em Cuiabá. E o mais preocupante, só para fechar essa parte, é que dos nossos 141 municípios, só 66 têm leitos de UTI. E a gente sabe que estão quase todos concentrados na capital. Tem município que tem 2 leitos, 3 leitos. Então, e agora nessa fase da pandemia que a gente está de interiorização do vírus, vai ser um caos, porque igual você falou no começo, dos 141 municípios de Mato Grosso, já tem mais de 90 que tem casos confirmados. E aí tá tudo reabrindo, como se tivesse tudo voltando à normalidade, sabe? Então tá muito preocupante a situação que tá por vir ainda aqui no Mato Grosso. Ai, nossa, é uma situação parecida com a de Goiás, sabe? Aqui também a gente começou como o primeiro estado em número de isolamento, e aí tava todo mundo, né, super bem, e achando que beleza, e aí de repente começou uma abertura descontrolada, e agora o número de casos só tá subindo, e é bem absurdo, assim, nossa, é muito preocupante. Mari, eu queria te perguntar, eu fui no Mato Grosso 2 vezes. Uma vez eu fui para Cuiabá, para o Encontro Nacional de Estudantes de História. Deixa eu só perguntar para o pessoal. Alguém comentou aqui que meu áudio estava baixo. Melhorou, gente? Se não tiver melhorado, me avisa que eu vejo o que eu faço. E para quem está assistindo o Entrefala a primeira vez, a gente responde a todas as perguntas. A Mari, na verdade, eu aqui só faço pergunta. A Mari vai responder todas as perguntas no final. A gente deixa uns 15, 10 minutos para responder todo mundo junto, tá? Como eu ia te dizendo, eu só fui no Mato Grosso 2 vezes, né? Uma vez eu fui para Cuiabá, no Encontro Nacional de Estudantes de História, e eu fui uma vez para Alta Floresta, que é lá na divisa já, e para visitar os parentes que moravam lá na época. Então, eu conheço muito pouco do estado, apesar de eu ter ido para Alta Floresta de ônibus. Mas eu conheço muito pouco. E imagino que as pessoas que estão assistindo, que não são daí, também conheçam pouco. Então, fala pra gente um pouco desse panorama cultural, até mesmo geográfico do estado, pra gente conhecer Mato Grosso, né? Dar uma de guia turística rapidamente, assim, 5 minutinhos, pra gente conhecer o seu estado antes da gente começar a falar efetivamente sobre políticas públicas. Sim, claro. Bom, Mato Grosso é um estado maravilhoso. Eu já falei aqui, eu sou do Mato Grosso do Sul, na verdade, e aí eu vim para cá porque eu passei no concurso. Mas eu me apaixonei pelo estado e eu não pretendo sair daqui, já quero criar raízes, quero ficar, porque é um estado, assim, maravilhoso. É um estado muito grande territorialmente, quando a gente olha ali no mapa, quando a gente pensa normalmente em grandes capitais, São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo, a gente vê ali no mapa e vê o Mato Grosso é enorme, né? E era maior ainda porque até 1977 era uma coisa só, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
Então, era um estado só enorme, muito grande. Em 1977, fez essa divisão, que aí surgiu o Mato Grosso do Sul, que a capital é Campo Grande, e essa parte mais ao norte ficou sendo Mato Grosso apenas, com a capital em Cuiabá. Então, até hoje, a gente ainda tem muita gente que confunde, né? Ah, é tudo Mato Grosso, Campo Grande no Mato Grosso. Então, assim, é uma confusão, e quem é desses estados fica sentido quando a pessoa confunde Mato Grosso com Mato Grosso do Sul. Mas é um estado muito grande ainda, um estado que se baseia na agropecuária. Acredito que todo mundo já tenha escutado falar de exportação de soja, de pecuária aqui no Mato Grosso, é muito forte. Então, essa parte exportadora do estado é o que faz a economia girar mesmo. Grandes concentrações de renda também nesse estado. Se a gente pegar o norte do estado do Mato Grosso, onde tem Sinop, Sorriso, são cidades que se formaram pela colonização do pessoal do sul, que veio para cá para plantar soja mesmo, algodão, milho e tudo mais que seja que, na verdade, eles ganharam essas terras do governo nos projetos de interiorização há muito tempo atrás, e aí eles viraram grandes plantadores, e o Mato Grosso hoje é formado por inúmeros latifúndios, né? E isso é falando da economia de uma forma geral. Mas, assim, Mato Grosso tem uma biodiversidade espetacular. Para quem quiser conhecer, a gente tem todo e qualquer tipo de bioma que vocês imaginarem aqui. A gente vai do Pantanal, que fica mais na região leste ali, que está fazendo fronteira com a Bolívia, com o Mato Grosso do Sul, porque o Pantanal ele fica no Mato Grosso do Sul e no Mato Grosso. Ele pega a divisa dos dois estados. Então, aqui tem um Pantanal muito grande, a Transpantaneira, a estrada Transpantaneira, ela tem início aqui também, e é muito linda essa região de Pantanal, é uma coisa assim, quem conhece, quando na época que está alagado das cheias, a gente passa do lado de jacaré, capivara, garças, é sensacional, você passa numa estrada assim, onde todo lado ele é alagado, parece que você está flutuando, é a coisa mais linda. E aí, na região mais para o norte, a gente tem já a Amazônia Legal. Então, aqueles municípios lá para cima, que estão fazendo já divisa com Pará, com Roraima, Rondônia ali, ele já tem a parte da Amazônia Legal e tem a parte do Cerrado, que fica coladinho em vocês aí com Goiás, né? Que tem muito ecoturismo também naquela região. O Vale do Araguaia, que tem praias naturais e tudo mais, é lindo. A gente tem uns balneários aqui de água transparente, eu não sei se o pessoal já conhece, mas procurem aí no Google. Nobres, é uma cidade que chama Nobres. É uma cidadezinha pequenininha, mas que tem, assim, cachoeiras, balneários lindos. Você vê o fundo das águas, assim, é tudo calcário, então a água ela fica translúcida. Então, no dia que tá sol, você consegue ver os peixes, ver o fundo. Assim, é sensacional. E, por último, acho que é o mais conhecido, assim, nessa parte de ecoturismo aqui do Mato Grosso, que é a Chapada dos Guimarães, que é uma grande chapada. É lindo, assim, você vai lá no mirante, consegue ver até Cuiabá, que fica a 60 quilômetros de distância, você visualiza ela lá de Chapada. Então, assim, é sensacional. E sem contar todo o misticismo que Chapada tem umas raves muito doidas que o pessoal passa o fim de semana inteiro lá, umas coisas de transe, o pessoal entra em transe, assim, é bem... Eu nunca fui, mas diz que é muito bom em Chapada. Não. Quando eu fui, eu não conheço, né, Mari? Não. E aí, lá em Chapada agora, tem um santuário de elefantes, que o mundo inteiro está se organizando e estão mandando elefantes para cá. Não é aberto à visitação do público, ele é só para preservar as espécies mesmo. A gente já tem 5 exemplares que vieram de diversos locais do mundo. Coloquem no Google lá também, Santuário de Elefantes, é muito legal. E aí, quando vem um elefante para cá, é uma mega operação de avião, assim, é uma coisa extraordinária. E por último, Cuiabá, que é a capital, Cuiabrasa, que a gente fala, quando na sombra tá 40 graus, né? Cuiabá é considerado o centro geodésico da América do Sul. Então, a gente é o pontinho do meio da América do Sul. Se você medir ela toda, a gente fica bem no meio, em Cuiabá. E talvez por causa disso, né, não sei, é um buraco, que aqui é um forninho, a gente está cercado pela chapada toda, então aqui não corre vento, não corre nada, na sombra é 40 graus quando tá fresquinho. É isso, mas é um estado maravilhoso.
Ai, muito bom! Nossa, adorei. Fiquei com vontade de conhecer vários lugares. Meu Deus, Pantanal eu Vem, já vem queria. conhecer, que é sensacional. Eu conheço a Chapada, Pantanal eu já queria, mas essa Nobres deu muita vontade também. E, Mari, tem uma coisa que, quando eu entrevistei a Catarina, que falou sobre o Tocantins, a gente até comentou sobre uma fake news que circulou lá, de que por Palmas, pelo Tocantins inteiro ser muito quente, lá o coronavírus não ia chegar. Teve esse tipo de fake news aí também, já que você falou que aí na sombra é 40 graus, e é mesmo, gente do céu, eu passava mal de É, calor. o calor é muito forte. Teve Então, esse teve tipo de sim, fake Mari. news? Teve, nossa, teve muito. Até porque, assim, aqui, como a gente está bem no interior do Brasil, né? Se a gente olhar o mapa, o Mato Grosso está ali bem no centrão, demorou um pouco para chegar os casos de coronavírus. É, como eu falei ali no começo, o nosso primeiro caso foi no dia 20 de março. 20 de março, o Brasil já estava evoluído, com várias mortes, já estava começando a decretar quarentena. E a gente ainda estava com a nossa primeira morte. Então rolava muito dessa conversa. Ah, mas então aí é mais quente. Aí o vírus provavelmente já chegou, mas morreu, alguma coisa assim. Eu vi uma entrevista, inclusive, do Mandetta, naquela época que ele era o ministro da Saúde, ele dava aquelas coletivas de tarde. Quando chegou o primeiro caso, Mato Grosso foi um dos últimos estados, acho que o antepenúltimo a ter casos. E aí, quando chegou aqui, ele falou assim: nossa, a gente estava de olho em Cuiabá. Porque se Cuiabá demorasse para chegar aos casos, significava que o calor tinha alguma relação. Então, assim, estava bem alimentado esse negócio de calor e de tudo mais, mas realmente é por uma questão geográfica, da gente estar mais no interior, circular muito menos pessoas aqui por não ser uma grande capital, não ser um estado onde tem todo esse trânsito de pessoas, né? Então, assim, fake news teve de monte, assim, antes de começar. Aí agora aquelas mais tradicionais, do que cura, do que não cura, o que é um milagre e tudo mais, mas que sempre está sendo discutido aí na mídia. Sim. Eu queria então, já que você falou do Mandetta, o Mandetta é do seu estado onde você nasceu, né? Ele é do Mato Grosso do Sul, mas a gente vai falar sobre política agora, nosso assunto preferido, né, Mari? Duas Né? sindicalistas. Vamos falar sobre o governador, o Mauro Mendes, né? Eu estava dando uma pesquisada, ele é do DEM. Queria que você fizesse vamos fazer análise de conjuntura agora. Inscrições. Ai, meu Deus, me inscrevo já, me inscrevo. Eu queria que você fizesse essa análise do governo do Mauro Mendes, tanto do ponto de vista do geral, né, do como é que é o comportamento dele, por ele ser do DEM e tal, e como que estão as políticas públicas de combate ao coronavírus agora nesse momento de pandemia. Então, o Mauro. Tá. Conclua. Conclua. Para quem não tá O Mauro entendendo, Mendes. gente, isso é piada interna, porque a gente é da Fazubra e nas plenárias isso acontece. É porque a gente esquece que tem gente que vai da Acontece Fazubra muito. mesmo, né? Tipo, é 12 horas de análise de conjuntura, num dia inteiro. Então, Mari, quando eu cheguei aqui no Mato Grosso, o Mauro Mendes, ele era prefeito de Cuiabá, prefeito da capital. Ele foi prefeito de 2013 a 2015, 2013 a 2016. E aí eu cheguei aqui em 2014, né? Quando foi ele tinha uma popularidade muito alta na prefeitura aqui. Ele era muito aprovado pela população. Mas acho que é importante a gente entender um pouco do contexto da política do Mato Grosso. Eu não sei, eu imagino que Goiás também vai mais ou menos nessa linha aí. Aqui a gente ainda tem muito essa questão de famílias que dominam a política, daquele coronelismo, daquela coisa imposta, daqueles caras que entram no poder e nunca mais saem, que se perpetuam no poder. E o Mauro Mendes, ele veio como um nome diferente. Apesar dele ter o perfil neoliberal, que ele já foi presidente da Federação de Indústrias daqui, do SESI, do Senai, ele é empresário, né? Mas ele vinha como alguém que não era da política. E naquele momento ali de 2012, 13, veio com aquele discurso, não, vim para mudar, vim para fazer a diferença. E aí ele acabou sendo eleito, e ele fez algumas coisas realmente diferentes do que a velha política vinha fazendo no Estado. Só para você ter uma ideia, eu tracei uma linha aqui de quem já governou o nosso Estado, o Mato Grosso. PMDB, PSDB, PPS e DEM.
Estamos apenas com esses partidos já foram eleitos para governador desde a República, é claro, desde a Constituição, né? Desde 1988. Só esses partidos é que governaram o Estado. Então, assim, a gente é um governo extremamente direitista, elitista, burguês, e até pelo esse perfil dos plantadores de soja, do agronegócio. Então, assim, a esquerda não tem não tem espaço aqui. A gente constrói a resistência, tem um grupo muito organizado, mas não tem força na população. E aí, nesse perfil, o Mauro Mendes, ele se colocava ali como um centro, né? Centro, sempre à direita, mas centro-direita. Então, ele veio como sendo um diferencial. E ele fez algumas coisas diferentes, ele construiu parques. Aqui a gente tem, por ser muito quente, a gente tinha uma carência de ter áreas públicas onde a população possa ir fazer um exercício, possa ir passear, se divertir, que não seja um lugar pago. E ele construiu vários parques, ele fez muito asfalto, né? Aquela coisa que dá visibilidade, pintou meio fio bastante. Então ele tinha uma população. E outra coisa, ele investiu. Oi, travou? Achei que tinha travado. Travou, mas deu para entender. Deu para entender. Tá. Ele sempre pagou em dia os servidores públicos e fez o plano de carreira de várias categorias dentro da prefeitura, enquanto ele era prefeito. Então, ele tinha uma popularidade relativamente alta. Só que em 2016, ele não saiu para reeleição. Então, já era uma estratégia para, em 2018, ele se candidatar a governador, sendo bem forte, um nome muito bem construído. E foi o que aconteceu. Quando ele era da prefeitura, ele era, não lembro aqui, mas ele não era do DEM ainda. Ele era de outro partido, e aí ele se filiou ao DEM no comecinho de 2018 para sair candidato, que ele era o nome mais forte. E ele saiu e ganhou, inclusive, do ex-governador, que era do PSDB e que estava com a máquina na mão. E ele se elegeu com um discurso voltado muito para os servidores públicos, de que ele ia... o ex-governador tinha um embate muito grande com os servidores públicos, ele falava que é vagabundo, que não trabalhava, tinha uma briga muito grande. E ele se elegeu com esse discurso de que ele ia valorizar os servidores públicos, ia melhorar os serviços públicos, ia investir no Estado, que o Estado estava com dificuldades financeiras e tudo mais. Foi eleito no primeiro turno, ganhou do ex-governador, só que nos primeiros meses de mandato dele, ele decretou que o Estado estava falido, ele tentou fazer instalar uma situação de calamidade financeira, foi aprovado pela Assembleia Legislativa daqui, só que o governo federal não reconheceu. Mas aí voltou para a Assembleia Legislativa daqui, eles instituíram a calamidade financeira, e assim a gente ficou até o começo desse ano, agora ele já emendou com o da pandemia, né? Então, para ele está muito cômodo. E aí ele não deu o aumento. Ele não deu o aumento dos servidores públicos. A gente teve a maior greve, uma das maiores greves da educação do Estado aqui. O pessoal ficou 75 dias em greve. Ele descontou os salários. O pessoal pedia a cesta básica nos sinais, os professores, porque ficaram 75 dias sem salário. Então, assim, e aí ele mostrou que veio. Ele está governando para os grandes proprietários, fazendo isenção de taxas, de impostos e tudo mais. E a população em si não está vendo tudo isso. E aí, só para finalizar falando da pandemia, eles construíram um hospital, um anexo maior ao hospital, que já tem aqui um hospital metropolitano, só que eles construíram em Várzea Grande, que é a cidade que é colada com Cuiabá, faz parte da Grande Cuiabá. Então, assim, eles ampliaram, sim, o número de leitos, esperando que o coronavírus vá ter mais casos e tudo mais. Só que eles fizeram isso na capital, que já era o local do estado onde tinham mais UTIs. Enquanto isso, nos municípios, a gente tem 50% dos municípios que não tem nenhum leito de UTI. Então, assim, são aquelas políticas para inglês ver, né? Ele mostra ali, sai na mídia, construir, tá grande, mas tá para quem? Sem um estudo prévio, sem um estudo epidemiológico de onde precisa, sem fazer um auxílio para o interior. Então, assim, tá bem complicado. A falta de preparo mesmo da gestão para enfrentar a pandemia. Sim. E aí, nesse mesmo sentido, Mari, a gente já está faltando 20 minutos e a gente tem que deixar o tempo para o pessoal perguntar também. Eu queria te fazer uma pergunta sobre o prefeito, né? O Emanuel Pinheiro. Só uma coisa que você falou que aí só teve 3 partidos, aqui em Goiás está do mesmo jeito, amiga.
É PSDB, MDB e DEM. Só isso que teve aqui Exatamente. desde 88. É bem parecido. Agronegócio, Bem nossos parecido. estados são bem parecidos. Eu queria te perguntar sobre o Emanuel Pinheiro também, né? Que é o prefeito de Cuiabá, que é do MDB, para perguntar para você essa mesma pergunta, uma análise dele e também uma análise das políticas públicas de combate ao coronavírus nesse momento de pandemia. Sim. Então, o Emanuel Pinheiro, ele é do MDB, também é da direita, né? E ele representa tudo aquilo que eu expliquei no começo, que é a velha política. Ele é filho de deputado, ele foi eleito pela primeira vez como vereador quando tinha 23 anos, lá em 88. Então, assim, a gente estava nascendo e ele já estava na política. Ele faz parte de tudo, toda aquela velha política podre e corrompida que a gente conhece. Ele foi eleito agora em 2016, e um ano depois vazou um vídeo dele, passou até nas redes nacionais e tudo mais, colocando dinheiro no paletó. Então aqui ele é o prefeito do paletó, porque ele era deputado na época das obras da Copa do Mundo, em 2011 até 2014. E aí aqui, as obras várias, até hoje não foram concluídas. A gente tem um VLT aqui que foi construído 1 quilômetro dele, os vagões estão todos apodrecendo, e já gastaram milhões e milhões e ninguém sabe o que virou disso. E ele era um dos deputados dessa comissão que avaliava toda a parte financeira, fazia as licitações e tudo mais dessas obras. E aí, em 2017, fazia um ano que ele tinha assumido, foi feita uma operação de grampos, né, e filmando assim dentro do escritório de um assessor do assessor de outro deputado. E aí filmou ele recebendo propina, que eles chamavam de mensalinho aqui, que eram os deputados que recebiam para fazer parte dessas comissões e fazer desvio nas obras e tudo mais. Um assessor, desculpa, no escritório de um assessor do ex-governador. E ele já era prefeito aqui, e ele continuou recebendo mensalinho, porque estava correndo o processo sobre isso aí, porque agora está sendo investigado. Então, para meio que ele ficar quieto, ele recebia ainda o mensalinho dele, do ex-governador. Então, assim, é um rolo político. E ele foi filmado colocando dinheiro no paletó. Tentaram, os vereadores de oposição aqui, que são a grande minoria, né, tentaram abrir uma CPI do paletó aqui na Câmara de Vereadores e não foi aprovado, porque os vereadores que são da base do prefeito acharam que não precisava, que aquilo ali, ele explicou que ele estava recebendo uma dívida de uma empresa do irmão dele, umas coisas mirabolantes, e ficou por isso, sabe? Então ele é conhecido como governador do paletó. Ele faz parte dessa velha política toda aí que a gente já conhece. E com relação à pandemia, aquilo que eu falei lá no começo, ele tomou algumas medidas de fechar tudo muito cedo, e aí não aguentou a pressão, e agora que a coisa está aumentando, está piorando, ele está abrindo tudo. Hoje, os shoppings estão reabrindo em Cuiabá, os bares estão reabrindo, os restaurantes estão reabrindo. A única coisa que ele ainda não reabriu foi as academias. Ele ainda não deixou reabrir academias e parques. O resto tá tudo funcionando normalmente. O meu setor voltou a funcionar esses tempos, então eu estou trabalhando em regime de escala reduzido lá no hospital veterinário. Quando eu saio na rua, parece que tá tudo normal, tá tudo aberto, tudo funcionando, e agora os barzinhos podem ir até meia-noite aberto. Assim, qual é a essencialidade disso? Barzinho, botequinho pra você ir tomar uma cerveja, porque aqui é muito quente, os barzinhos são lotados. Então, assim, qual é a essencialidade disso, sabe? E aí os casos em Cuiabá só estão que sobem. Só para você ter uma ideia, em uma semana aumentou 30% o número de mortes em Cuiabá. Nessa última semana. Peguei do último boletim epidemiológico. Aqui no estado, a gente está com um índice de 60 mil casos a cada 100 mil habitantes, o que ainda está ali na média do Brasil. Está na média do Brasil. Mas Cuiabá tem 117 casos para cada 100 mil casos. A gente está com o dobro do Mato Grosso. Então, o cenário do Mato Grosso parece que não está tão ruim, mas Cuiabá, e é a capital, é onde tem mais casos, né? Já está despontando e já está aumentando muito o número de casos. Então, assim, o que a gente tá prevendo é que a situação vai ficar muito ruim nos próximos dias. Com
certeza, Mário. Nossa. Bom, para fechar, minha última pergunta mesmo. E aí, quem já quiser ir mandando pergunta para a Mari, tanto aqui no Instagram como no Face, nos últimos 10 minutinhos ela responde todas. Para terminar as minhas perguntas, eu queria saber sobre a situação no interior. E aí eu queria, óbvio, então, são mais de 140 municípios, como a gente já disse, mas que você ressaltasse depois do seu guia turístico pelo estado com a gente, virtualmente, deu para imaginar, que você ressaltasse algumas das cidades que você acha que é importante a gente falar para falar sobre as cidades do interior do Mato Grosso. Tá. Então, Mato Grosso tem cidades de médio, assim, já não é uma capital tão grande, Cuiabá, né? Mas aí, depois de Cuiabá, a gente tem algumas cidades de... Mari? Cuiabá? Então, só Cuiabá tem 615 mil habitantes, mas aí tem a Grande Cuiabá, que são várias cidadezinhas que ficam no entorno, tem Várzea Grande, que é só atravessar a ponte e tudo mais. Então, o pessoal considera como pessoas circulantes que estão aqui no município em torno de 800 mil pessoas. Uhum. Tá. Então, assim, e aí dessas cidades que têm um porte um pouco menor, eu queria destacar algumas como, por exemplo, Sinop. Sinop é conhecida nacionalmente como a capital do agronegócio. É o suprassumo do direitismo, do conservadorismo. O Bolsonaro teve mais de 80% de votos lá. Então, a gente pode imaginar, né, o cenário. Sinop tem 142 mil habitantes. E aí, só para vocês terem uma ideia, no comecinho de maio, a prefeita liberou as escolas privadas a funcionarem. Então, lá, as escolas privadas estão funcionando desde maio. E aí, o que aconteceu? Ela ia reabrir as municipais essa semana, dia 1º/6. Só que aí teve um boom nos casos do começo de maio até agora, no começo de junho, e ela suspendeu a reabertura das escolas públicas, municipais, e está revendo a questão das privadas. Mas as privadas estão funcionando, eu entrei no site aqui até do município lá, diz que nas 2 primeiras semanas, 78% das crianças estavam nas escolas. Então, assim, é algo muito preocupante. E só para você ter uma ideia, no dia 2 de maio, que foi quando ela reabriu, né, as escolas, tinham 20 casos na cidade. Hoje, ela tem 62. Então, assim, triplicou a quantidade de casos. Pode parecer pequeno, mas a gente tem que considerar que a cidade também tem pouquíssimos leitos de UTI. Eu anotei aqui para a gente ter uma ideia. De acordo com o governo do estado, Sinop tem 32 leitos de UTI. Então, assim, é algo muito preocupante e é uma cidade que está funcionando. Falei com o pessoal que mora lá, porque a UFMT tem campus lá também, né? Um campus do interior. Tá funcionando tudo normalmente, tá tudo aberto, barzinhos, academias, tudo. Lá não tem nada fechado, tá tudo com horário um pouco reduzido, mas funcionando, e as escolas públicas fechadas, né? Só isso, mais nada. A gente tem também aqui Rondonópolis, que é outra cidade do interior, que tem campus da UFMT também. Foi uma das primeiras cidades que teve casos, porque ela fica mais próxima do Mato Grosso do Sul. Então, o vírus ele veio do Sudeste para cá, né? Então, veio ali de São Paulo, Mato Grosso do Sul, e veio dessa região. Foi um dos primeiros que teve caso. Inclusive, a gente teve vários problemas do governo do estado não reconhecer os casos. Porque a gente sabe que o vírus ele tem a característica de que ele veio primeiro nas classes altas, na classe média, pessoas que viajavam e tudo mais. E aí eram só pessoas internadas na rede privada, lá em Rondonópolis. E fazia um teste, dava positivo e o governo não admitia. Antes do dia 19, que foi o primeiro caso oficial, já tinha casos em Rondonópolis, só que o governo não admitia. E lá em Rondonópolis, porque diz que não era um teste oficial, umas coisas cabulosas, assim, sabe? E Rondonópolis hoje, ele tá com 232 casos, e no dia 2 de maio, que eu tentei fazer um comparativo de um mês atrás, eles tinham 50 casos. Então, eles passaram de 50 para 234 casos em um mês. Então, assim, é muito preocupante, porque também é outra cidade de pequeno para médio porte que não tem uma estrutura de UTI, não tem muita coisa para dar suporte se isso acontecer, de lotar a estrutura hospitalar. E aí, só para fechar, Várzea Grande, que faz divisa aqui na Grande Cuiabá, é uma ponte que divide ela de Cuiabá. Enquanto Cuiabá fechou tudo desde o dia 20 de março, Várzea Grande permaneceu aberta. E aí, foi fechando depois.
Várzea Grande, no dia 2 de maio, tinha 15 casos. Hoje, ela tem 265. Então, assim, cresceu exponencialmente e o pessoal da saúde aqui, o que eles estão vendo é que o principal local que vai ter mais problemas com relação à estrutura de saúde, que não vai suportar o SUS, vai ser em Várzea Grande, porque eles ficaram abertos durante grande parte do tempo. Eles fecharam agora, tem 10 ou 15 dias, algumas coisas, que a situação estava muito ruim. Então, assim, é preocupante, né? Muito, muito mesmo. Bom, Mari, vou começar lendo as do Facebook, tá? Ok. E aí depois eu leio as daí do Instagram desde o começo. Aqui no Facebook, a Nanda Fontenelle, o Bozo vetou o verbo para o combate ao corona. E o Sérgio, acho que é o índio, né? Boa tarde, Mariana e Marilim. São só esses dois comentários. Aqui eu vou ler todos e aí você responde tudo junto, pode ser? Tá, pode. Desde o comecinho. Luzia Melo, 1971. Parabéns, Marilim, como sempre representando o Sintuf. Edna, oi, irmã. Eleonora Pedatella. Como farmacêutica, eu também fiquei desesperada com a cloroquina desde o começo. Aí ela responde, oi, irmã. Uai, mãe, você tem uma irmã que eu não conhecia? Edna é minha mãe. Alex Peixoto, misericórdia. Che Casanova, isso é um absurdo. Aí me avisaram do áudio, né? Eleonora novamente. Por que ninguém divulga que o senhor Trump tem participação financeira na Sanofi, uma empresa francesa? Sanofi, uma empresa francesa que é uma das maiores fabricantes de cloroquina. Denúncia. Zé Ricardo MT mandou várias palmas. Pessoal aqui dando feedback do áudio. Passem Sucena. Conheci o programa através da Camila e me apaixonei. Não perco. Obrigada. Goiás é coronelismo puro. Sim, felizmente. Essa mesma pessoa, né? Passem Lucena. Eu reparei que o Mauro e o Emanuel estão mais preocupados em saber de quem é a culpa da situação atual de Cuiabá do que resolverem o problema em si. Bom, são essas as perguntas. Mari, nós temos 9 minutos e o Instagram fecha com 1 hora. Então, eu vou fazer assim, okay. Eu vou me despedir de você, te agradecendo muito. Nossa, foi fantástico, Marilim, você trouxe muitas informações. Obrigada por essa dedicação, por ter pesquisado e tudo, por ter aceitado o convite. E aí eu me despeço e aí você fica com esses 8 minutos para responder o pessoal. E deixar um recado final, se despedir, falar alguma coisa que eu não te perguntei, tá bom? Muito obrigada, querida. E a gente não vai se ver tão cedo, porque hoje eu tô pedindo minha desincompatibilização da Fazubra. Mas... mais sorte aí, porque precisamos de pessoas como você na política, por favor. Bom, Mari, então eu vou fazer um aparato aqui do que o pessoal comentou e começar com o que o Passem Sucena escreveu essa questão do Mauro e do Emanuel, e eu esqueci de citar realmente. Aqui aconteceu uma coisa muito ruim. A gente está no meio de uma pandemia e o governo do estado judicializou a prefeitura de Cuiabá para poder fazer a fiscalização dos leitos de UTI, porque o governo do estado não acreditava nos dados que o município estava passando. Então, o município de Cuiabá passava assim, aqui tem 10 leitos ocupados, aqui tem 15, 5... E aí eles entraram em conflito, exatamente por isso que ele falou, que eles estão mais preocupados com a política do que com a saúde da população. Então eles estão numa briga jurídica agora para ver se o Estado pode verificar se é verdade a quantidade de leitos de UTI ocupado. Então, assim, é um absurdo, sabe? No meio da pandemia, a briga política do governador com o prefeito. Então, assim, eu fiquei chocada com isso, eu tinha até esquecido de passar esse dado. Com relação à cloroquina, isso que falaram do Trump, realmente, existem alguns fatos aí girando que a Sanofi é quem descobriu a medicação, tem a medicação de referência, que é a cloroquina, porque ela já tem genérico, né? Só que a de referência, que é aquela um pouco mais cara, que é o que os Estados Unidos está querendo comprar, indo nessa linha Bolsonaro,
dizem, eu não vi nada assim que comprovem, mas tem uma linha muito forte de que o Trump ele seria acionista dessa empresa. E assim, sendo bem realista, mesmo se não for acionista dessa empresa, a realidade é que quem banca a campanha desses caras, Bolsonaro, Trump, é a indústria farmacêutica. Ela faz parte de todo esse lobby. Então, se a gente tem esse problema o SUS é quem está segurando essa pandemia. E se ele só não está fazendo mais por tudo que aconteceu já desse desmonte nos últimos 30 anos. Porque não é interesse dos nossos governantes que o SUS seja forte, que o SUS seja independente, que ele funcione plenamente. Porque senão a gente enfraquece os planos de saúde e aí quem banca a campanha dessas pessoas, né? Então, assim, eu queria fechar aqui, primeiro, agradecendo muito a Mari por esse convite. Eu adorei, eu já vim acompanhando o programa. Achei maravilhoso estar aqui. Aprendi muito também do meu estado, porque eu fui pesquisar. Eu assisti de uma das meninas, eu não lembro se foi o Pará ou Tocantins, que ela falou assim, olha, eu tô parando até de ver notícias, porque tá me fazendo mal. E nesses últimos dias eu tinha dado uma parada de acompanhar as coisas, porque tá subindo muito aqui no Mato Grosso. Muito, muito, muito. E aí eu fui pesquisar, fui atrás e me informei muito sobre isso que está acontecendo e foi muito bom para mim também. Espero que todos vocês que estão vendo aí venham conhecer o Mato Grosso. O Mato Grosso é maravilhoso, é um estado sensacional. Fica aí do ladinho, Mário, de Goiás, então você pode vir visitar a gente também. Aqui é quente, mas tem muita cerveja gelada também, que aí faz o calor passar rapidinho. E aí, enquanto profissional da saúde, o que eu quero pedir é que a nossa população tire o lado bom dessa pandemia, se é que é possível isso acontecer, de valorizar o SUS, valorizar a nossa saúde, valorizar a nossa educação pública, a ciência do nosso país. Quem faz ciência nesse país, quem faz saúde de qualidade nesse país, quem está se importando com a vida da população é o serviço público nesse momento. Então, é por isso que a gente precisa valorizar e fortalecer cada vez mais esses serviços, combater governos fascistas e neoliberais como esse que a gente está aqui. A gente já tem aprovado essa campanha na Fazubra, né, Mari? Que é vidas acima do lucro, as vidas importam, e principalmente fora Bolsonaro. Porque com esse governo fascista, com esse governo genocida, tá matando a nossa população. 30 mil pessoas. Gente, eu me arrepio em falar isso, mas são 31 famílias que perderam alguém muito importante, que perderam o seu amor. E grande parte dessas mortes está na mão do Bolsonaro. Um governo que teve tempo para se preparar, porque o nosso país veio chegar bem depois da pandemia do que outros países. Teve tempo para se estruturar, mas preferiu fazer fake news, difamar outras pessoas, do que investir na saúde, do que investir na ciência. A gente está aí há 15 dias sem o ministro da Saúde, no meio de uma pandemia. Então, assim, que tudo isso fique de lição para a gente. Quem a gente tem que valorizar e o que a gente tem que valorizar no nosso país. Muito obrigada por essa oportunidade, Mari. Foi maravilhoso estar aqui com vocês. Venham conhecer o Mato Grosso. E é isso. Boa tarde para todo mundo. Maravilhosa é você. Meu Deus. Meu Deus. Como fala bem. Como é inteligente essa mulher. Gente, obrigada. Amanhã a gente vai falar sobre o Distrito Federal com o deputado distrital Fábio Félix. Obrigada, Marilyn. E eu sabia que você não ia encerrar sem falar. Quando eu dei a deixa, eu falei, o que você acha que eu não falei que tem que falar? Fora Bolsonaro e Mourão. Fora Bolsonaro e Mourão. Com eles não tem conversa, é fora Bolsonaro. É para salvar vidas tirar esses dois. Exatamente. Mari, obrigada. Beijo, Mari. Reunião da Fazubra, inclusive, né? Vamos para a próxima agora. Vamos. Beijo, gente. Brigadão. Tchau, tchau.